Olá, meu nome é Marcelo e eu sou da Jones Bots, criadora da estratégia G100. Eu resolvi fazer esse vídeo para explicar, demonstrar o G100 em funcionamento e ao mesmo tempo tirar as dúvidas mais frequentes em relação à estratégia. Então, seja bem-vindo e vamos tentar explicar de uma maneira bem detalhada, porém rápida, sucinta, como funciona o G100, a nossa estratégia de swing trade que funciona na Active Trades. O G100 ele é uma estratégia de swing trade feito e concebido para rodar na corretora Active Trades, no ativo BRA50. Eu vou colocar aqui o vídeo do G100 funcionando para explicar melhor a respeito da operação dele, ok? É uma estratégia de swing, apesar de realizar várias operações no intraday. Ele abre e encerra a operação no mesmo dia, fazendo várias operações de day trade, mas na realidade a concepção dele é uma estratégia de swing trade, ok? Ele foi feito para rodar no BRA50, na corretora Active. O BRA50, para quem não sabe, é o espelho do nosso mini índice brasileiro, do mini Ibovespa, e porém na corretora Active Trades, por ser uma corretora de CFD, ele pode ser negociado com microlotes e você pode dormir posicionado, né, fazer o seu swing trade sem chamada de margem, sem ajuste diário, sem todos os custos que envolvem, os custos e as dificuldades que envolvem uma operação desse tipo aqui no Brasil, na B3. Então, por esse motivo que nós dedicamos e concentramos nossas operações na Active Trades, pela facilidade para o nosso tipo de operação, bem como os custos muito reduzidos. Na Active Trades você não tem corretagem, você simplesmente paga um spread em pontos na abertura da operação, e então o resultado da operação já é o resultado líquido que está na sua conta, não tem mais emolumentos, taxas e tudo mais. Você dorme posicionado, não tem chamada de margem, ajuste diário ao final de cada dia e nada disso. Então, por todos esses motivos e alguns outros tantos que não cabe agora falar, é que a corretora que nós escolhemos, a corretora ativo, foi o BRA50 na Active Trades. Mas vamos falar do G100. O G100 é uma estratégia, como eu falei, de swing trade, onde a gente só compra. Exatamente, o G100 ele não faz vendas, tá? A gente opera em apenas um sentido, a gente opera só comprado. De que maneira? É aberta a primeira operação e a cada quantidade X pré-determinadas de pontos que o preço anda contra a operação inicial, é aberta uma nova posição. E por aí vai, como vocês estão vendo na tela, cada posição aberta abaixo da operação da posição inicial tem o seu TP próprio, tem o seu alvo próprio e é completamente independente da operação inicial, ok? Então, na tela vocês estão vendo uma variação do G100, que é o que está rodando na nossa conta pública no CSA da Cold Trading, que é o G500, ok? No caso, o G500 ele vai abrir uma nova posição de compra a cada 500 pontos que o índice se afasta para baixo, né, da nossa posição inicial. Então, exemplificando, acho que a imagem fala melhor do que qualquer palavra, conforme o preço vai caindo, ele vai abrindo novas posições e cada posição dessa tem o seu TP próprio. Cabe agora, já na área de eliminar dúvidas, né,
que a gente não opera, isso não é uma operação de preço médio, tá? A gente não considera o preço médio da operação, o preço médio da operação não importa para a gente, porque cada nova operação aberta tem o seu alvo próprio, ela é completamente independente. Então, descaracteriza completamente a operação de preço médio, de martingale, de qualquer outra coisa nesse sentido, tá? É um grid de compras, e por isso o nome G, né? Por isso a abreviação G de grid, e que a gente determina, de acordo com o gerenciamento de risco, um range de pontos onde ele vai abrir novas operações. O nome G100 veio lá de trás, há mais de 2 anos atrás, quando nós iniciamos esse tipo de operação, e ele abria uma nova estratégia, abria uma nova operação a cada 100 pontos de deslocamento contrário. Então, a cada 100 pontos, uma nova compra era feita, e por isso o nome G100. Na tela, vocês estão vendo o funcionamento do G500. Ele abre uma nova operação a cada 500 pontos de distância da operação anterior. Por que isso? Em junho de 2021, a corretora Active Trades mudou o tamanho do lote mínimo de operação do BRA50 de 1 centavo para 5 centavos. Então nós fizemos uma adaptação na estratégia do G100 para que, com o mesmo capital mínimo, com a mesma proteção, com o mesmo gerenciamento de risco e principalmente com a mesma rentabilidade, ela ainda fosse viável. E aí dessa adaptação, surgiu o G500, que é o que está rodando em conta pública hoje, muito bem, por sinal. Ok? Então, vou começar com as dúvidas mais frequentes, que a principal, todo mundo pergunta: Marcelo, qual que é o capital mínimo para rodar a estratégia? O capital mínimo é de $1.000, ok? Com $1.000, você vai ter uma proteção de 20 mil pontos. Eu já vou explicar como é que funciona essa proteção, mas desde já eu adianto que é a proteção mínima que a nossa estratégia precisa para aguentar os solavancos e volatilidade do mercado, ok? A nossa estratégia não tem um stop de operação. Vocês podem ver aí na tela. Quem conhece um pouquinho mais de MetaTrader vai ver ali embaixo, na área de negociação, que tem o preço do TP anotado, mas não tem o preço do stop anotado, porque nós não temos stop por operação. O nosso stop é um stop financeiro, com base no nosso gerenciamento de risco. Como funciona isso e como é que funciona a defesa? Quando a gente monta o setup, o setup é relativamente personalizado para cada capital. Você, de acordo com o seu apetite ao risco, você define o tamanho de defesa que você se sente confortável, que te dá mais segurança. Nós trabalhamos com a defesa mínima de 20 mil pontos de proteção. E o que isso significa? Significa que com o capital de $1.000 rodando uma mão de 5 centavos num G500, que é a mão mínima com o capital mínimo que a gente exige, você vai aguentar, a sua operação vai aguentar o preço do índice andar 20 mil pontos contrário à sua posição inicial, operando. Então, o G500, quando você ligar ele vai abrir a primeira posição, vai colocar um TP de 500 pontos nela, e a cada 500 pontos que o índice cair, ele vai abrir uma nova posição. E assim ele vai até 20 mil pontos, que é o que o capital de $1.000 vai segurar. Então, quando a gente fala em defesa, proteção, nós estamos querendo dizer o quanto o seu capital aguenta uma exposição contrária, um movimento contrário do mercado. E o nosso básico do básico, mínimo do mínimo, são 20 mil pontos de proteção. O G100, G500 na nossa estratégia já está rodando há 1 ano e 4 meses na data da gravação desse vídeo, 1 ano e 4 meses em conta real pública
no CSA da Cold Trading e nunca tivemos um rebaixamento maior do que 45%. Então ele está indo muito bem, obrigado. Essa configuração que roda em conta pública é a configuração básica de $1.000, mão de 5 centavos e 20 mil pontos de proteção. Aí você pode me falar, Marcelo, mas eu acho que 20 mil pontos é muito pouco. 20 mil pontos não me dá uma proteção que eu possa dormir tranquilo. Não tem problema. De acordo com o seu apetite ao risco, de acordo com a sua necessidade de proteção e outros fatores a serem discutidos e conversados, a gente dimensiona o tamanho da proteção para o capital do cliente, para o gosto do assinante. O G100, e eu vou tratar de G100 porque é o nome da estratégia, tá? Mas o G100 e seus variantes, como o G500, por exemplo, eles são dimensionáveis e personalizáveis de acordo com o apetite ao risco, de acordo com o capital de cada assinante. Então, nós partimos do mínimo de 20 mil pontos de proteção, porque é o que a gente tem de um mínimo de segurança, para proteções maiores, envolvendo capitais maiores e tudo mais. Então, isso é customizável, é configurável, é dimensionável. Por quê? Porque o gerenciamento de risco ele está incluso, está dentro das configurações do setup do G100. Então, dentro do setup, na fórmula dele, na montagem, na criação do setup, vão algumas variáveis que dizem para o setup até aonde ele pode trabalhar, qual o capital dele, o quanto que ele pode operar, quando que ele tem que parar de operar, quando que ele tem que tomar cuidado e tudo mais. Então, esse dimensionamento de risco, esse gerenciamento do capital e do risco desse capital é incluso na confecção do setup desse robô. Então, eu costumo falar que raramente a gente encontra dois G100 iguais, porque cada assinante tem um volume de capital, cada assinante tem um apetite ao risco e cada assinante busca um objetivo diferente com o G100. E com base nisso, a gente vai criando, a gente vai adaptando, a gente vai dimensionando o setup para as necessidades daquele assinante. Vamos falar agora de rentabilidade. Acho que como a mecânica do setup está bem esclarecida na tela, né? Capital mínimo de $1.000 e essa parte da proteção, né? Da nossa defesa. A nossa rentabilidade, lembrando que faz 1 ano e 4 meses que está rodando em conta real, em conta pública. Em conta real faz mais tempo do que isso, né? Faz uns 2 anos, mas em conta pública, de acesso público, já faz 1 ano e 4 meses, sem parar nenhum dia, que ele vem rodando. E a nossa rentabilidade média histórica, ou seja, não estou falando de backtest, não estou falando de projeção, não estou falando de simulação, como muitos fazem por aí, né? Cria um setup, faz um backtest bonito e coloca o setup para venda. Não é o nosso caso. Nós estamos falando de conta real, operação real, em conta pública há mais de ano. E a nossa rentabilidade média tem sido de 7% ao mês. O que é isso? Ou seja, média, tá? Média. Então, tem meses que nós fizemos 14%, quase 15% naquele mês e teve meses que nós fizemos 2%, 3%. Vai variar de acordo com a volatilidade do mercado. Então, um mercado com muito mais volatilidade, um mercado que chacoalha, que o preço sobe, que o preço desce, que faz vários movimentos bruscos durante o pregão, para nós é o melhor dos mundos, é o melhor cenário. E como essa volatilidade ela é variável no decorrer do ano, no decorrer dos dias, no decorrer da época do mês, a nossa rentabilidade também vai variando. Então, quando a gente trata de números, a gente trata de média.
porque nós temos, diferente de outros setups que você encontra por aí, nós temos tempo em conta real para poder falar de média histórica. E a nossa média de rentabilidade tem sido de 7% ao mês, o que daria $70 para cada $1.000 investidos. Nós consideramos uma rentabilidade excelente, acima de qualquer outro instrumento de investimento que você encontra aí no mercado, com a segurança que você dificilmente vai passar calor, dificilmente vai passar por apuros. Então, hoje nós temos um grupo de assinantes bastante satisfeitos com essa rentabilidade. Lembrando que isso é uma rentabilidade real, apurada em conta real, em conta pública, e é uma rentabilidade assim, decente, porém palpável, viável. Não é aquela rentabilidade de 20, 30, 40% que ao mês, que dá em um mês, no mês seguinte quebra a conta, né? Nós estamos falando de algo consistente e constante, que há mais de ano vem nos trazendo alegrias. O G100 ele nasceu, eu vou fazer um parênteses aqui, o G100 ele nasceu de uma irritação. Eu, como a maioria dos investidores, tenho aversão à perda, e o G100 foi criado para nos livrar daquelas perdas do day trade. Quando nós viramos a chave do day trade para o swing trade, nós descobrimos um outro mundo. E se você ainda está no mundo do day trade, naquele mundo de que ganha num dia, entrega no outro, ganha num dia, entrega no outro de novo, ele ganha num dia, depois entrega 2 dias, é aquele ganha, devolve, eu convido você a virar essa chavinha e pensar, abrir um pouquinho, sair da caixa, abrir a mente um pouquinho e começar a pensar no swing trade, tá? Em estratégias do tipo do G100, que são estratégias que te dão uma rentabilidade diária. Todo dia você ganha um pouquinho, todo dia você está ganhando, e você não tem aquele ganha e devolve do day trade, você não tem aquelas explosões positivas e nem, infelizmente, as negativas de ganhar 30% num mês e devolver 40% no outro mês, como é a realidade do day trade que a gente encontra por aí. Então, o G100 ele nasceu dessa necessidade de não perder, de ter algo constante, não grande, porém constante. Então, ele foi criado com esse objetivo de todo dia jogar um grãozinho dentro da conta, e por aí vai. Há mais de 1 ano e 4 meses que a gente não tem um dia que falar hoje o dia foi de loss. Não, nós não temos isso. Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico desse 1 ano e 4 meses das operações do G100. Esse gráfico, uma linha azul é a curva de capital nossa, você vê que ela é ascendente, só para cima. Nós fizemos já mais de 100% nesse 1 ano e 4 meses, nós estamos perto aí de 120, 130% de rendimento nesse período, sem qualquer tipo de surpresa, vamos dizer assim. A gente começou essa conta com $1.000, logicamente nós, conforme vai passando dos $1.000, nós vamos sacando para deixar a conta, manter a conta sempre com $1.000, como se a gente tivesse começado exatamente nesse dia, tá? Esse gráfico é um gráfico público, ele é o gráfico nosso que você encontra no CSA da CodeTrade, bem como outras informações de rentabilidade e tudo mais. Todas as informações estão lá, e eu vou deixar o link direto para isso nos comentários desse vídeo, ok? Eu vou voltar a imagem para o
o gráfico do robô funcionando e vou tratar de mais uns assuntos aqui. Vamos lá, tô falando de Active Trades, né? Qual o custo da operação do G100? O G100, a corretora, como qualquer outra corretora de CFD, não trabalha com corretagem, não tem taxas, não tem emolumentos e tudo aquilo que nós já falamos no começo do vídeo. O único custo da operação do G100 que você vai ter, o do G500, né? É o custo de swap. O que é o swap? É uma taxa que a corretora cobra, como se fosse um juros que a corretora cobra, por você estar dormindo posicionado. Esse juros é variável, varia conforme o preço do dólar, conforme o preço do índice, conforme a taxa Selic e tudo mais. E esse custo de swap só incide nas operações realizadas na série contínua. Na série vigente não há a incidência de swap, ou seja, não há esse custo. E o que é a série contínua e a série vigente? Na corretora Active Trades vocês têm dois tipos de BRA 50. É o nosso mini índice de duas maneiras diferentes. Uma com vencimento, que acompanha o vencimento do nosso mini índice, da série vigente do nosso mini índice aqui do Brasil, e uma série sem vencimento, que já tem os juros embutido, que é o que eles chamam de Cash Index. Então, o nome correto é Cash Index, pode ser tratada como série sem vencimento, série contínua, série histórica, enfim. De qualquer maneira, ela não tem vencimento, a cada 2 meses ela não vence, continua sempre, então você não precisa fazer a rolagem dos seus contratos. Porém, ela tem operar nessa série é mais confortável, mais tranquilo, porém tem um preço a se pagar, que é o custo desse swap. Para quem opera com o G100 na série vigente, na série com vencimento, não tem esse custo de swap, porém tem a mão de obra de a cada 2 meses, ou seja, 6 vezes num ano, ter que fazer a rolagem das operações que estão abertas. O procedimento de rolagem é simples, nós temos videoaulas, 3 videoaulas ensinando a fazer rolagem, não temos quem segue por esse caminho para economizar o custo do swap e aumentar a rentabilidade, não tem maiores problemas em relação a isso. Tá? Quando a gente fala, agora voltando aqui um pouquinho para a parte de proteção, defesa, personalização do setup, a gente não pode tirar da vista que uma lei da natureza, eu diria, que é a lei do risco e retorno. Quando a gente opera um setup com uma proteção maior e temos colegas rodando o G100 com proteção de 40 mil pontos, 50 mil pontos, 30 mil pontos, a gente tem que ter na cabeça que quando a gente diminui o nosso risco, consequentemente a gente diminui o nosso retorno, né? É a lei da natureza. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. E assim também com o G100. Você tem quando você personaliza o seu setup para uma proteção maior, você vai ter uma diminuição da rentabilidade natural. Porém, essa rentabilidade média que nós informamos de 7%, que é a nossa histórica, ela é com base numa proteção de 20 mil pontos, que é uma proteção bem saudável. Você pode aumentar a sua proteção para 30, 40 mil pontos e conforme você vai aumentando, você vai ter uma redução de rentabilidade. Lembrando sempre que, né, é importante a gente falar isso, que resultados passados não representam resultados futuros, né? Nada é garantido em renda variável. Porém, em renda variável a gente opera com estatísticas, matemática, média, probabilidades e históricos, né? E o nosso histórico vem se mostrando excelente. Para quem tem capital maior, o G100 ele tem algumas variantes, né, que a gente vai criando, a gente foi desenvolvendo juntamente com os assinantes, a ideia de assinantes e tudo mais, a gente foi desenvolvendo com o passar do tempo algumas variantes para o G100. E para quem tem um capital maior,
que quer investir mais nesse tipo de estratégia, a gente vai ter outras variações com uma rentabilidade um pouco maior, com defesas maiores, com proteções maiores, mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui me cabe apenas dizer que a partir de $5.000 de capital, a gente já começa a ter algumas opções bastante interessantes, como um G100 escalonado, por exemplo, que nos fornecem uma rentabilidade, uma proteção maior. Primeiro a gente busca a proteção, a gente olha sempre a proteção, uma proteção maior e uma rentabilidade relativamente maior também. A gente faz uma série de, como se fosse uma otimização de capital pela proteção, para poder aumentar a proteção. Mas isso é assunto para outro vídeo. Para quem está chegando agora, conhecendo agora o G100, basta saber que para capitais acima de $5.000 nós temos algumas variações de operação bem interessantes. Tá? Para você aumentar a sua proteção, vai ser necessário um capital um pouco maior do que $1.000. Lembrando que, tá? Eu gosto de falar isso para ser bem transparente, $1.000 é o mínimo do mínimo do mínimo para operar a estratégia. Tá? Porque ela te dá uma proteção de 20.000 pontos. Uma proteção menor do que essa não é aconselhável, porque aí você está se infligindo num risco muito grande. Você está alavancando e a gente não recomenda a alavancagem de jeito nenhum. Tá? Então a gente sempre busca a proteção ao extremo, o máximo de proteção, segurança. E uma das formas de se fazer isso é não alavancando. E para quem quer começar com $1.000, legal, conhecer a estratégia, tal, é o mínimo necessário. Porém, tá, não é o ideal. O ideal é a partir ali de $2.500, $3.000, para você ver uma rentabilidade, você pagar os custos, não é? De assinatura e tudo mais, e ter uma rentabilidade palpável. Com $1.000 você roda. Protege 20.000 pontos? Protege 20.000 pontos. Porém, a parte de custo, né, de assinatura, de robô e tudo mais, vai consumir parte da sua rentabilidade. Então $1.000 é o mínimo para começar, mas não é o ideal. Tá? Quem está pensando em começar, já começa. Pode começar com $1.000 sem problema nenhum, mas começa a pensar em um aporte para casa ali dos $2.500 e $3.000, que ali a brincadeira começa a ficar bem gostosa. Vamos lá, agora basicamente para finalizar a parte do vídeo, eu vou falar o que é bom para o G100. Como eu falei minutos atrás, a volatilidade, tá? Quanto mais volatilidade para nós, melhor. Quanto mais o mercado chacoalhar em dia de payroll, em dia de ata do Fed, em dia de FONC, em dia de notícias bruscas, dias de balanço, vencimento de opções, aqueles dias que os robôs que você vê por aí morrem de medo, não operam e tudo mais, são os melhores dias para nós. Quanto mais volatilidade, quanto mais o mercado chacoalhar, para nós é melhor. Vocês estão vendo o robô operando no vídeo, e dá para perceber que quem já entendeu a mecânica dele já entendeu esse conceito. E uma outra coisa que é maravilhoso para a gente são os gaps. Tanto o gap de alta quanto o gap de baixa, os dois tipos de gap, eles nos favorecem bastante. O gap de alta nos faz ter realizações maiores do que o previsto. Grande parte da nossa rentabilidade vem dos gaps de alta. E os gaps de baixa nos economizam posições, nos economizam exposição, e o que faz com que a nossa defesa seja estendida, o que é muito bom. Então, depois de um tempo acostumando a ver o G100 trabalhar, entendendo a mecânica dele, você começa a entender como esses detalhes que só o nosso índice tem, como fazem bem para a nossa estratégia. Mas vamos lá, para finalizar,
Aonde que você pode encontrar o G100? No marketplace da Code Trading. Então você acessa lá o site da Code Trading, vai lá em planos, rola lá para baixo, que você vai encontrar lá os planos e os prazos, os planos, os valores da Jones Bots com o G100 lá, tá? Suporte e instalação, a gente faz tudo isso, a gente combina a instalação, eu faço a instalação, dou suporte, atualizações e tudo mais. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo de assinantes do G100, onde a gente troca as informações mais relevantes, onde eu dou os avisos e tudo mais. Nos valores que você vai encontrar lá no Marketplace da Code, o custo do robô já está incluído, ou seja, você não precisa pagar a estratégia e mais o robô, já está tudo num preço só. E algo que é melhor, você não precisa ter custo de VPS, de máquina virtual, de nuvem, de máquina na nuvem com o G100, porque o G100 é um setup tão leve, tão tranquilo, que ele roda tranquilamente, com folgas, nas VPS gratuitas que tem na internet. Então, inclusive, depois conversando comigo, eu passo para vocês um tutorial em vídeo que eu fiz também, ensinando a como montar uma VPS gratuita, qual a melhor VPS gratuita. A gente opera com a Amazon, que é gratuita por um ano de VPS grátis, tranquilamente, sem maior problema, sem travamento, sem problema algum. Ou seja, o G100 economiza nesse tipo de custo também. Bom, basicamente, eu acho que para esse vídeo não se estender muito mais, já deu meia hora, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Se tiver alguma outra dúvida, basta me chamar no Telegram, entra lá, nos comentários eu vou colocar o link do site da Code Trading, o link dos nossos resultados, onde você vai poder ver esse gráfico aqui e os outros números que nós temos lá. E qualquer outra dúvida, nessa página da Code Trading você tem um contato direto comigo pelo Telegram. Qualquer outra dúvida que restar, basta me chamar, a gente atende o mais rápido possível e damos todo o suporte antes da contratação, durante a contratação e depois da contratação, tá bom? Já somos uma família com mais de uma centena de usuários do G100 e muitos deles com a gente há mais de ano. Então isso só comprova a robustez da nossa estratégia, a consistência do nosso racional e dos nossos resultados, ok? Eu vou deixar aqui um grande abraço a todos e para qualquer dúvida, nos chamem. Um abraço.